Aparentemente, pela reportagem que a gente viu do nosso colega lá da CNN Internacional, alguns dos principais problemas ninguém sabe muito bem como é que eles vão ser tratados. O que é que foi acordado nesse memorando de entendimento? Está em aberto, pelo menos não é público. Hormuz, como seria? A questão nuclear do Irã, essa é intratável há mais de 30 anos. Como é que ficaria? Enquanto isso, o Trump está preocupado com Obama. Tudo que ele fala, ele vai se comparar com Obama. Bem, acho que eles não conseguiram degradar o suficiente a capacidade do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz e de atacar os aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, né? E então foi uma tarefa não terminada dentro do prazo permitido pela lei e o Trump sente que precisa ainda pressionar o Irã porque senadores super importantes republicanos como Lindsey Graham, o Ted Cruz, né, o Roger Rick e outros estão dizendo que para que fizeram a guerra se estão aceitando o que o Barack Obama aceitou, fazendo um acordo como o que o Barack Obama fez e que permite ao Irã ter um programa pacífico e tal. Por que o Trump está aceitando as condições do Irã? Porque o Irã mantém o bloqueio do Estreito de Hormuz, que está penalizando a economia. As próximas semanas podem surgir novas evidências desses efeitos negativos do fechamento do Estreito de Hormuz e com consequências eleitorais em novembro. Então, o Trump está num grande dilema, né? Por isso que ele também tenta atender a Israel. O Netanyahu fez questão hoje de bombardear intensamente o Líbano para mostrar que não vai cumprir a parte israelense do acordo. É verdade que o Hezbollah também provoca, também ataca Israel, porque também tem interesse nesse tensionamento. E aí ele vem com essa ideia absurda dos acordos de Abraão serem mandatórios, obrigatórios para a Arábia Saudita, Catar, Paquistão, todos os países envolvidos. Aqueles que responderam disseram, não quero, não vou assinar os acordos de Abraão, que foi o caso do Paquistão. Os outros nem sequer responderam de tão absurda que é essa condição. Trump não tem condições de impor isso aos países muçulmanos depois da destruição da faixa de Gaza feita por Israel, claro que causada pelos ataques de 7 de outubro de 2023 do Hamas. Só um parênteses para ajudar a nossa audiência que às vezes não é tão empenhada nos detalhes como você. Os acordos de Abraão supõem uma certa normalização das relações entre esses países, por você mencionados, e Israel, cuja participação exatamente nesse cessar-fogo, você mencionou agora, Lorival, é crucial. Nós não estamos tratando de um cessar-fogo apenas ali em volta de Hormuz. Nós estamos tratando de uma relação muito mais complexa que envolve a situação no Líbano e Israel, onde os israelenses, como você disse, impuseram hoje alguns dos mais pesados bombardeios dos últimos tempos. Se a gente olha essas duas situações em conjunto, e temos que vê-las em conjunto, Vitélio, os israelenses estão torpedeando as negociações? É uma forma muito lúcida de colocar isso, William. Na verdade, não é de agora que isso começou. O Netanyahu, quando foi afirmado o primeiro cessar-fogo lá em 8 de abril, ele se negou a cumprir aqueles termos. O Paquistão tinha divulgado os termos e o cessar-fogo incluía, sim, Israel e o Líbano. Agora, veja só. A questão do Hezbollah é muito difícil de se resolver. O Hezbollah nunca cumpriu as resoluções da ONU que limitavam a sua presença para baixo do rio Litani, que fica ali 24 quilômetros ao norte de Israel. O Hezbollah nunca cumpriu isso e o Líbano não consegue conter o Hezbollah. Nós chegamos a comentar isso aqui, que seria muito difícil fazer um cessar-fogo entre Israel e o Líbano não negociando com o Hezbollah. De fato, tem sido difícil e não parece avançar.
Tem uma observação sobre essa questão dos acordos de Abraão, que vai ser muito difícil de que outros países façam parte disso, como o Lorival falou há pouco. O Trump teria uma grande vitória se a Arábia Saudita aderisse, porque, evidentemente, ela representa a grande população sunita na região, abriga as cidades lá sagradas de Meca, Medina. Os sauditas estavam se aproximando de Israel quando houve o ataque de 7 de outubro de 2023. Agora, não é uma sinalização e nem algo fácil de se negociar, sobretudo quando os Estados Unidos não conseguem cumprir os seus objetivos nessa guerra. Nós falamos isso aqui também. Os objetivos eram de acabar com a projeção de poder do Irã. O Pete Hegseth, secretário de guerra dos Estados Unidos, falou isso. O Irã continua projetando poder, tanto com a geografia, controlando o Estreito de Hormuz, quanto com metade do seu estoque de mísseis, como a CIA informa. Então, os ataques dos Estados Unidos e de Israel não cumpriram o objetivo de guerra, que era limitar o poder do Irã. Pelo contrário, nesse momento o Irã continua projetando poder mais do que projetava antes, porque controla o fluxo de 20% do petróleo e afeta a economia mundial, William.